Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge e tô aqui de novo para a gente conversar um pouquinho mais sobre convênio odontológico, né? Falar um pouquinho nesse terceiro vídeo dos pontos negativos que eu enxergo no convênio. Lembrando que com essa série eu espero que você tenha algumas ideias clareadas na sua cabeça para você tomar essa decisão de atender ou não, continuar atendendo ou começar ou não a atender convênios quando você montar ou no teu consultório que você já trabalha. Eu acho que ninguém mais apropriado do que você mesmo para tomar essa decisão baseado no seu perfil e baseado nas suas ideias. O meu objetivo é apenas dar um panorama da minha visão, da minha experiência e de como eu enxergo e ajudar você a clarear essas ideias, né? Os meus alunos, as coisas que eles mais falam para mim quando eles me perguntam sobre convênio mas professor, paga muito pouco, né? Paga muito pouco, dá muito trabalho. Eu faço estágio lá no consultório, tenho que ficar preenchendo guias, mandando radiografia e tal, tirando foto. Muito complicado. Realmente, são esses os dois pontos negativos principais de convênios, na minha opinião. Baixa remuneração e burocracia. É fato que a remuneração que os convênios pagam para dentistas ela é muito baixa. Você ainda tem convênios que pagam um pouco mais, outros menos. As cooperativas normalmente pagam mais, porque as cooperativas normalmente não visam lucro, então elas dividem o lucro ali com o dentista, conseguem pagar um pouco mais, mas não adianta se iludir. Você nunca vai ganhar com convênio por um procedimento especificamente que você pode ganhar no particular. Você pode cobrar quanto você quiser por um procedimento. Você pode cobrar R$1.000 para fazer uma extração de siso que o convênio te paga R$100, por exemplo, ou menos ainda, R$30. Então, é fato que a remuneração é muito baixa. E a remuneração sendo baixa, ela desanima, né? Ela desmotiva a gente. Poxa, a gente trabalha, às vezes fica 12 horas, eu trabalho 12 horas por dia e eu quero ter uma remuneração legal. Né? Então eu penso muito nisso quando discuto convênios, como eu ainda atendo convênio na minha especialidade, mas isso foi um fator que me fez parar de atender convênios em muitas oportunidades e outras especialidades que eu não faço aqui junto com a minha equipe, porque, por exemplo, eu não poderia ter um dentista trabalhando para mim e receber uma remuneração baixa do convênio sobre o procedimento, por exemplo, de periodontia e repassar uma porcentagem de uma remuneração muito baixa. Eu não conseguia fazer essa conta, mas eu conheço muita gente que consegue. Aliás, eu conheço clínicas que estão bem financeiramente e que tem uma equipe de dentistas trabalhando ali e faz esse tipo de remuneração. E detalhe, dentistas motivados, dentistas que trabalham há muito tempo com isso. Então, o que eu vejo que a maioria dos dentistas que atendem convênio, inclusive eu mesmo fiz muito, é não pensar muito na questão do valor por procedimento, e sim no valor que eu consigo, qual é o meu potencial de produção, né? Você pensar naquele período de, por exemplo, uma semana, um dia ou um mês, o quanto eu consigo produzir e o quanto essa produção me gera de receita. Isso faz com que muitos dentistas se desmotivem, porque eu sou um dentista, por exemplo, que sou devagar, eu demoro 1h30 para fazer uma restauração, ou eu sou um dentista que consigo fazer um procedimento com bastante qualidade em meia hora, então em 1 hora eu consigo atender 2 pacientes ao invés de atender um a cada 1h30. Então eu vou ter uma boa produtividade. Então eu acho que isso é algo que você tem que pensar. Se você é um dentista que tem alta produtividade, talvez a baixa remuneração pode ser compensada por isso. Agora, se você tem um perfil mais lento, mais devagar, eu não acho que nenhum é melhor que o outro. Aliás, eu acho que você tem que achar o seu tempo e trabalhar bem daquela maneira, mas eu acho que você definindo esse perfil mais rápido ou mais lento, vai te ajudar a pensar nessa questão de produtividade, o quanto que essa produtividade vai te dar de retorno. Então existem maneiras de você talvez não driblar, não sei se essa seria a melhor palavra, mas
maneiras de você tentar fazer com que essa baixa remuneração não te desmotive, principalmente se você optar por atender convênios baseado em algum ponto positivo do convênio, né? Então, outro ponto que pega muito no convênio e que eu acho que eu estou pensando se eu acho que esse segundo ponto, que é a burocracia, é pior do que a baixa remuneração. E eu acho que, na verdade, a burocracia é o que mais me fez parar de atender convênios por um período grande, né? Eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos sem atender nenhum convênio. E voltei a atender convênios na minha especialidade, como eu já disse, há pouco tempo. E eu acho que não foi tanto pela remuneração, mas pela burocracia, porque eu realmente não gosto de nada que você demore muito para resolver. Em qualquer área, em qualquer coisa, um caminho que você tem que dar uma volta, eu não sei, talvez seja um defeito meu, pode ser. Então essa burocracia eu acho que me fez definir não atender convênios por um tempo. E realmente isso desmotiva bastante, porque a primeira coisa que me desmotiva no convênio é eu ter que provar que eu fiz aquilo. Eu consigo até entender o porquê, né? Primeiro porque realmente é um negócio, o convênio é um negócio para alguém. Tem uma empresa que gera lucros ou uma cooperativa onde várias pessoas são interessadas, e eu entendo que existem possibilidades de fraude e infelizmente, como em qualquer área do planeta, existem profissionais ruins que fraudam mesmo os convênios e tudo mais. Então eu consigo entender até a necessidade de haver alguma burocracia. Porém, o que eu não consigo entender e que me revolta muitas vezes é eu fazer um procedimento e cumprir toda a burocracia e mesmo assim eu ter alguma contestação. Ou seja, eu segui todas as regras e mesmo assim eu não consegui o retorno que eu preciso. Isso ocorre muitas vezes no convênio em forma de glosa. Se você atende convênio, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? A glosa nada mais é do que o quê? Eles não fazerem o pagamento de um procedimento baseado em algum problema, que pode ser técnico ou pode ser apenas burocrático, de um preenchimento errado, um erro de digitação, uma radiografia mais escura ou mais clara, ou uma imagem que não ficou boa. Ou simplesmente, como eu já vi em alguns casos, que o convênio glosa sem motivo, e é o que deixa aí você ainda mais desmotivado, né? Já aconteceu comigo muitas vezes, principalmente quando eu fazia outros tipos de procedimentos. Eu tenho um procedimento glosado e no mês seguinte eu enviar novamente aquela ficha sem fazer nada diferente e ter aquele procedimento pago depois. Ou seja, por que eu tive esse problema? Tá vendo? É a burocracia atrapalhando os procedimentos. Então realmente o convênio, para mim, tem esses dois pontos negativos que você tem que pensar muito bem. Mais uma vez sou eu falando aquilo. Qual é o teu perfil? Você está disposto? Você precisa de pacientes? Você vai ter volume de pacientes com convênio. Mas lembre-se, você vai ter que produzir alto para poder ter uma remuneração boa. E você vai ter que ter tempo e principalmente vontade para cumprir todas as exigências burocráticas aí do convênio. Mas isso pode ser no final compensador. Para resumir, o que eu acho que você tem que fazer para organizar suas ideias, e é uma coisa que eu aprendi há não muito tempo e que realmente me ajuda em tudo na minha vida, é pesar sempre os pontos positivos e os pontos negativos. E aí equilibrar essa balança. Eu sempre tomo uma decisão baseada nisso. Eu vejo quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, e quando os pontos positivos se sobressaem aos negativos, eu normalmente opto por fazer aquilo ou por investir naquilo. Eu acho isso essencial. Não sou assim um sonhador ou uma pessoa que acha que tudo vai ser mil maravilhas na vida da gente. Eu acho que é difícil você encontrar algo que não tenha um ponto negativo. Então, por que não pensar assim? Se tiver mais pontos positivos que negativos, talvez sim. Agora,
talvez aquele ponto negativo para mim seja tão ruim que às vezes um ponto negativo sobressai a vários outros positivos e eu acabo tomando a decisão de não fazer, ou de não comprar, ou de não simplesmente não atender. Já aconteceu, por exemplo, caso de eu não querer fechar um tratamento, um orçamento, porque poderia achar que aquilo não seria bom para mim. Bom, com essa série eu espero realmente ter ajudado você a entender melhor sobre convênio, a criar um perfil aí de atendimento para você e você possa tomar essa decisão. Eu gostaria muito que você compartilhasse comigo qual é a tua impressão, as tuas ideias, outros pontos que talvez eu não falei, talvez eu nunca nem pensei e você pode me ajudar a pensar. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha também com alguém que você acha que pode se interessar por essa informação e me manda uma mensagem, me fala como você se sente em relação ao convênio, o que você acha e a gente pode continuar essa discussão, beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado e um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.